Show de bola, mais uma vez desejando muito boa noite para você que já chegou e para você que acaba de chegar, para você que estava acompanhando o nosso início da live. A gente teve um probleminha de conexão aqui no programa Amigos do Esporte, dessa vez com a fera do vôlei de praia, Tayana Lima. Então a gente voltou, reconectou a nossa live para a gente poder transmitir de uma forma correta. Vamos lá. Deixa eu achar a Tatá aqui novamente. Espera aí que ao vivo é assim mesmo. A nossa live está voltando. Então, para você... A Tatá voltou aqui. Reconectando a nossa live. E lembrando, estão aqui participando, já estão aqui. Aqui embaixo nós temos o direct. Dispara para geral e convida para participar aqui com a gente. Vamos lá. Tatá está voltando. Tayana? Oi, agora tá escutando? Estou te ouvindo, só não estou te vendo. A gente está tendo algum problema de conexão. Eu também não sei por que tá assim. Até Perfeito. mudei de lugar aqui para ver se a internet melhora. Agora eu estou te vendo, agora eu estou te vendo. Então, desculpa, Tayana, a gente acabou tendo que interromper, porque no meio da sua explicação, a live acabou travando, né? Uhum. Então, você estava explicando como é que foi o início da sua carreira, quem te inspirou, com quantos anos você começou. Então, você pode continuar. Então, eu parei, mas fazendo mais aquele resumão. Eu comecei na quadra com 9 anos, eu sei, vocês escutaram. E eu fui para a areia Sim. com 16 anos, através de um projeto da CBV, que teve em vários polos do Brasil. E foi aí que eu fui jogando os campeonatos de base, fui campeã brasileira sub-21, bicampeã mundial sub-21. E aí eu decidi me tornar uma jogadora profissional de vôlei de praia. Foi aí que eu comecei a me dedicar realmente 100% a isso. E estou aqui hoje, depois desse tempo todo. Já faz bastante tempo isso. Muito bom. Ainda bem que você começou, né? O Brasil só tem a agradecer. Tayana, você recentemente, junto com a sua nova parceira de dupla, Paula Pequeno, tiveram a participação no Circuito Brasileiro Open, lá em Saquarema, não é isso? Sim, perfeito. Como é que foi esse retorno para você, ainda sem o público nas arquibancadas? Olha, primeiro uma felicidade de poder retornar, né, diante de uma pandemia ainda não terminamos, não encontramos, né, a vacina, e poder já fazer um evento, poder jogar depois de tanto tempo, acho que foi a primeira vez, acho que não só a minha, mas todos os atletas profissionais, tanto tempo inativos, né, sem treinar realmente, ansiosos dentro de casa, sem saber o que ia acontecer, né, o que vai acontecer. Então, tá ali dentro da quadra me causou uma emoção muito forte, principalmente na abertura. A CBV fez uma abertura lindíssima de start do evento, da volta do vôlei de praia. Aquilo ali foi emocionante, não só para mim, acredito que para todos. Então, tá ali podendo jogar, tá ali podendo sentir aquela adrenalina novamente e descobrir que eu ainda tenho muita coisa para viver ali dentro, que eu sou apaixonada por aquilo ali, porque diante de tantas incertezas, a gente acaba passando, se perguntando muita coisa, mas eu tenho só alegria em falar que realmente é o lugar que que foi o melhor lugar do mundo que eu escolhi para minha vida, que foi dentro da quadra, e retornar diante dessa situação realmente foi muito emocionante. Muito bom, muito bom. Verdade, quando a gente faz as coisas com o coração, a gente costuma se destacar, né, Tatá? E É verdade. tudo que a gente faz com amor é muito melhor. Eu vou lembrar para todos vocês que estão participando, assistindo a nossa live, quem quiser fazer pergunta para a Tayana Lima, é o seguinte, aqui embaixo nós temos um quadradinho com um ponto de interrogação. É ali que você vai escrever a sua pergunta para a Tatá, porque se você escrever a sua pergunta durante a nossa live, a sua pergunta vai subindo e a gente acaba não conseguindo acompanhar todas as frases, beleza? Então, ó, quem quiser fazer a sua pergunta, é só escrever lá na caixinha com um pontinho de interrogação aqui embaixo, beleza? Próxima pergunta é o seguinte, Tatá.
Qual a importância, aproveitando essa pergunta anterior que eu fiz sobre o retorno, qual a importância que você vê do fator torcida para a Tayana, atleta? Ajuda a desequilibrar e a motivar uma dupla? Olha, eu jogo com a torcida, né? Sendo ela a favor ou contra, né? Contra ela também me motiva. E a favor também. Assim, eu aprendi a ter essa conexão de usar a torcida sempre a meu favor, mesmo ela torcendo contra, né? A favor de outro time. Então eu acho super importante, é um ingrediente especial no nosso esporte, porque a gente fica muito próximo do torcedor, então tem aquela adrenalina, o torcedor vibrando, falando, aquele sol, aquela atmosfera é realmente incrível. Então, assim, eu aprendi com todos esses anos a ter a torcida sempre ao meu lado, em qualquer circunstância, né? Então, jogo assim, não só pelo Brasil, mas pelo mundo, torcidas que também são muito apaixonadas pelo vôlei de praia. Então a gente meio que criou esse artifício para poder sempre ter esse lado positivo da torcida e trazer sempre a torcida como algo motivador. Muito bacana. Verdade. Tayana, em seu ponto de vista, quais as principais qualidades e características para se tornar um atleta campeão no vôlei de praia? Olha, eu acredito que primeiro tem que ter muito amor pelo aquilo que se faz, né? É um passo importante, eu acredito que é um ingrediente especial nesse sentido. Tem que ter muita persistência, né? Tem que ter muito, tem que acreditar muito. O nosso dia a dia é difícil, nosso dia a dia é desgastante. Jogar é a melhor parte, o campeonato é a melhor parte, mas acordar cedo, com dores, cansado, exaustivo, fadiga, e ter que ir ainda uma semana, às vezes, toda pela frente, é difícil. É a parte que ninguém vê, né? É a parte, os bastidores, até tento colocar isso nos meus stories, tento falar um pouco sobre isso nas minhas redes sociais, porque é uma parte que realmente o público não vê, não tem noção o quanto é desgastante, o quanto a gente meio que anula um pouco a vida da gente, porque a gente tem que descansar para poder no outro dia estar apto a treinar 100%. Então eu digo que a persistência, o acreditar, o amor faz a diferença nos momentos em que a situação está bem complicada, em que você às vezes, poxa, é isso aqui mesmo, um sol de 40 graus, às vezes Ontem, vou dar um exemplo, ontem estava um calor aqui no Rio de Janeiro, incrível de manhã. E hoje estava ventando e meio frio na praia. Então, assim, são situações completamente opostas. Adversas. Exatamente, e que a gente tem que ultrapassar isso, porque a gente tem que treinar. Então, é muito amor, é muita persistência. Tem que ter muita fé e acreditar muito naquilo que você faz. Independente de ser vôlei, futebol, ser administrador, ser apresentador, enfim. Você tem que realmente colocar aquilo como a sua vida e fazer aquilo ser a melhor coisa do mundo. Concordo com você em número e grau, Tayana. Vamos lá, a próxima pergunta é a seguinte. Antes de eu perguntar, vou lembrar mais uma vez, para vocês que estão chegando agora, para quem acabou de chegar, quem quiser fazer pergunta para Tayana Lima, é o seguinte. Embaixo aqui nós temos um quadradinho com um ponto de interrogação. É ali que você vai digitar a sua pergunta, que no final do quadro das perguntas do programa Amigos do Esporte, a gente vai ler as perguntas para a nossa convidada. E aproveita, convida mais 5 pessoas para participar aqui da nossa live. Vamos lá. Qual você considera a sua maior vitória e a sua pior derrota? Nossa, que pergunta. Olha, Pode pensar. Olha, vou te falar, eu tenho grandes vitórias, derrotas também bem marcantes, né? Mas falando assim de uma forma mais geral, a minha grande vitória foi ter escolhido esse esporte, foi ter escolhido o vôlei de praia para fazer parte da minha vida. Então, essa é a minha grande vitória. É lógico, a gente está falando aqui de partidas também, de sensações, de momentos.
Eu tive, quando eu fui campeã do circuito mundial, com algumas etapas com antecedência. Então, assim, foi um ano bem vitorioso na minha carreira. Tive grandes conquistas, diferentes modos. Então, é um ano que realmente me marcou bastante. E com relação às derrotas, eu tive uma derrota num jogo nos Estados Unidos há uns 4 anos atrás, mais ou menos, que realmente aquela derrota estava ganhando um jogo de 1-7-0 e o segundo set estava ganhando de 20-16. A partida termina em 21. 21. E, exatamente, estava um vendaval, estava quente, e a gente estava com o jogo controlado, de repente a gente sofreu a virada, perdemos o set e fomos para o tie-break, fomos derrotadas. Então, assim, aquele dia realmente era um resultado importante para a gente, naquela época, e aquele ali me fez repensar muita coisa, como estavam os meus treinamentos, como eu poderia ser uma jogadora diferente, o que eu poderia melhorar como atleta. Então eu digo que foi uma derrota realmente, não só de ter perdido o jogo, mas por ter me feito refletir o que eu poderia ser melhor, por que eu tive aquela derrota, qual foi o meu comportamento, e ali eu comecei a dar um pouco mais de atenção a certos fatores. Ficou com um gostinho amargo, mas eu costumo dizer, Ficou. são nas derrotas que a gente aprende muito mais, né? O que a gente pode melhorar, o que a gente pode acertar, para a gente poder se superar, não é verdade, Tayana? É verdade. Isso aí a derrota ensina muito mais que a vitória, com certeza. Eu também acho, eu também acho. Vamos lá. Condições climáticas. Você mesmo falou algumas perguntinhas atrás. Alguma partida que você disputou já foi interrompida por tempestades, ventos muito fortes, de repente uma chuva de granizo ou algo parecido? Já. Eu já joguei na Rússia, né? E geralmente a gente joga torneios na Europa no verão. Mas o verão deles, pra gente é muito frio. 20 graus, 18 graus. Também pra mim, é muito frio. Então, assim, já nevou lá. Já nevou enquanto estava acontecendo o Nossa, torneio. Então, assim, a partida foi interrompida, né? Só por questões mesmo, porque estava no raio, porque a neve em si não é o motivo, mas o que ela vem acompanhada, naquele caso, tava tendo raios. Então, quando tem raio, geralmente não. Eles interrompem a partida porque é perigoso para o atleta, mas eu já joguei também em tempestades, em chuvas assim, que você não conseguia ver um palmo. E que nossa. eles, no momento lá, eles mantiveram a partida e a gente foi lá pedir para eles interromperem, porque não dava mais para enxergar, né? Então, esses dois fatores ali sempre acontecem muito mais nos jogos lá fora, né? No verão europeu que a gente fala, porque o verão europeu oscila um pouco e acaba acontecendo esses... E eles até sabem, mas eles vão até onde eles conseguem ir, porque o torneio tem uma previsão de término e eles precisam cumprir uma agenda. Exatamente. Então, mas a gente às vezes passa por situações complicadas, porque a gente tem que jogar nessas condições. Eu já joguei um jogo que eu não conseguia sentir meus dedos na mão, e eu sou um jogador que levando muito de toque, eu fui prejudicado nesse sentido, porque eu comecei a levantar de manchete, e os meus dedos foram ficando duros, eu não conseguia mais jogar, fui pedir para interromper, pedir água quente na hora do tempo, colocar um pouco a mão lá para poder dar uma melhorada. Então, assim, a gente passa por tanta coisa que acaba vivendo tanto isso que acaba a gente tirando de letra em certos momentos, né? Então, já também joguei em temperaturas altíssimas, joguei um torneio na Tailândia que as pessoas passavam mal do calor, Tanto calor. de tanto calor, né? Não conseguia fazer um rally e tinha que esperar uns 20, 25 segundos para poder voltar pro jogo. E até tinha um tempo a mais, a organização deu um tempo a mais para cada time para poder a gente aguentar o jogo. Então, assim, a gente realmente leva o nosso corpo ao extremo. Por isso que a preparação é super importante. Se alimentar bem, se hidratar, treinar conforme a gente tem a necessidade para poder suportar essas coisas que a gente não consegue colocar no treino.
Então, realmente foram momentos bem difíceis, assim, mas que a gente tem boas histórias para contar. É verdade, superados. As duas perguntas, as duas próximas, elas são ligadas a essa pergunta que eu te fiz. Sol muito forte, chuva muito forte ou vento muito forte? Qual é a pior condição para o atleta no vôlei de praia? Olha, para mim Você falou chuva, sol e qual foi o Chuva, outro? sol e vento. Eu detesto o vento. Vento? Eu aprendi a jogar com vento, mas não é uma coisa que eu acho que nenhum atleta goste muito de jogar com vento, né? O sol a gente acostuma. Eu prefiro jogar com sol muito forte. Não gosto de jogar com chuva, mas o vento atrapalha muito mais o jogo do que essas duas condições aí, a chuva e o sol. O vento realmente deixa o vôlei muito abaixo, o nível de jogo muito, muito pobre. Então eu acho que prejudica bem o vôlei em si. E eu particularmente não sou muito fã. Perfeito, perfeito. Vou aproveitar, vou lembrar mais uma vez ao pessoal que está entrando agora, quiser fazer pergunta para a Tatá, é só escrever aqui, ó, nesse quadradinho com ponto de interrogação. Beleza, galera? Se você escrever durante a nossa live, a sua pergunta vai subindo e a gente não consegue acompanhar todas as perguntas. Tayana, em época de competição, como é que é a sua rotina de preparação diária, né? Você segue também alguma dieta específica para essa época das competições? Sim, eu tenho dieta para treinamentos, né? Buscando cada dieta tem um objetivo, de acordo também com a, com a fase de treinamento. E eu tenho uma dieta específica de competição, onde é tudo calculado pela minha nutricionista, a Marcela Amar, que ela faz acompanhamento, estou com ela já há alguns anos, então a gente já tem um entrosamento muito bom, porque ela já sabe muito bem como eu me comporto, e isso facilita muito, né, para o profissional. Mas eu sigo sim uma dieta passada por ela, suplementação, de alimentação. Eu falo um pouco de como é a rotina no vôlei de praia. Ela já como eu falei, a gente já está entrosada nesse aspecto, então realmente eu sigo um padrão, eu sigo uma rotina, e eu vou te falar, eu melhorei muito a minha performance, eu melhorei muito o meu recover também entre as partidas, que é importante a recuperação entre as partidas, porque a nutrição também tem esse objetivo. Então, realmente é algo muito importante que eu sempre falo e sempre pontuo para todo mundo que quer ser um atleta e que precisa dessa parte que eu acho que é super importante. Muito bom, bacana. Essa pergunta não estava aqui no meu quadro de perguntas, não, mas me deu vontade de perguntar para você. Você é uma fera no vôlei de praia e a sua nova parceira de dupla foi uma fera nas quadras, né? Como é que tá essa sintonia aí? Vocês já estão Paula. se entendendo legal na areia? Olha, a Paula é uma pessoa super tranquila, né? Sempre de bom humor. Ela tá numa fase que ela tá se propondo a aprender esse esporte, que é muito complicado. Uma atleta super vitoriosa, que dispensa comentários, né? Bicampeã olímpica, não é pra pôr, não é pra qualquer um, né? Então, assim, ela veio com esse desafio de jogar vôlei de praia e a gente tá junto nessa caminhada. A gente tem trocado bastante experiências, né? Tanto eu passando para ela a experiência da praia, de todos esses anos, e ela me passando também um pouco da experiência dela da quadra, como ela encarava os jogos, as decisões, mentalmente falando também. Essa troca está sendo muito bacana, está sendo enriquecedor para mim, e eu tenho certeza que para ela também, a questão da experiência que eu tenho na praia. Eu te digo que a gente está sendo muito bem assessorado. A gente tem o Ricardo, o Moacir, que é o nosso técnico, também é um cara fantástico, um profissional competente, além de ser o nosso preparador físico. Então, ele faz tudo muito encaixado, muito bem programado. Então, essa parceria tem tudo para dar certo, já está dando certo. Precisa de um tempo de maturação, lógico, de entrosamento dentro da quadra e também dela de conhecer um pouco mais do esporte, o que é natural esse tempo, mas ela está se adaptando super bem. Eu acho que o network para as duas é excelente. Uma fera que veio das quadras e outra fera que é você do vôlei de praia. Muito bom. Tayana, o esporte transforma vidas.
Qual dos valores ensinados e praticados no esporte você considera mais importante? Olha, o esporte é, no meu ponto de vista, e eu acredito que de muitas pessoas, o esporte ele muda o pensamento, ele muda a visão do ser humano, de como ele encara as situações. Eu digo isso porque todos esses anos jogando, viajando, conhecendo culturas diferentes, nunca imaginei isso quando eu era mais nova. Eu tive a oportunidade de conhecer, estou tendo a oportunidade de conhecer. Então, a minha visão para os problemas do dia a dia, para as questões mais simples, é completamente diferente de uma pessoa que tem uma vida um pouco mais, né, aquela vida mais normal, digamos assim, né? Trabalho, casa, essas coisas. Então, realmente, o esporte, ele agrega valores importantíssimos e que as crianças precisam experimentar essa ferramenta que é tão enriquecedora que é o esporte. Então, acredito que a forma como os educadores, os professores passam esses valores para as crianças, que elas vão desenvolver e tornar adultos como nós, né, com valores de caráter, de respeito, né, que é super importante nessa conduta do dia a dia, de você tratar o outro do mesmo jeito que você quer ser tratado. E isso o esporte ensina, o esporte dá disciplina, o esporte ele educa, mas para isso a gente precisa ter o esporte lá na base, precisa mostrar esses valores para as crianças. Então, é realmente uma ferramenta que ela abrange muita coisa, né? Então, eu posso falar aqui durante horas sobre isso, porque o esporte realmente transformou o meu ser, né? Eu era uma pessoa muito tímida, muito calada, não falava muito com as pessoas. Possivelmente, se eu tivesse com 9, 10 anos, eu nunca estaria aqui falando com você, porque eu ia estar tímida, não ia conseguir me expressar. Mas o esporte abriu esse canal, abriu esse caminho, limpou, me fez ver que realmente existem coisas além, né? Você pode sim ser um ser humano melhor, você pode sim. E eu tô falando isso, viajou o mundo, não sei o quê. Não é isso. Você pode ter isso na escola, você pode ter isso num jogo de bairro, você pode ter isso num jogo com seus amigos, uma pelada. Isso tudo é enriquecedor, entendeu? Mas são valores assim incríveis que eu sempre tô falando aqui e sempre tenho a oportunidade de estar passando aí para todo mundo. É verdade. Eu acredito muito no poder do esporte e da arte na vida do ser humano, passando. E o esporte em si, ele passa valores, pilares que o indivíduo, sendo profissional ou não, ele vai levar para a vida inteira. A Exatamente. capacidade de lidar com a derrota, o respeito aos seus adversários, é uma infinidade de valores, pilares que o esporte proporciona, né? Perfeito. É verdade. Antes da nossa próxima pergunta, eu vou lembrar para vocês, essa daqui vai ser a última pergunta do nosso quadro, Programa Amigos do Esporte, e depois eu vou abrir a pergunta para o público que está aqui presente. Então, é só escrever aqui, mais uma vez eu vou lembrar, na caixinha com ponto de interrogação, que a gente vai perguntar para a Tayana Lima, beleza? Vamos lá. No seu início, Tata, lá atrás, teve algum fundamento que você tinha mais dificuldade e teve que treinar ele a persistência? Então, como eu era levantadora na quadra, apesar de ter feito, né, de ter jogado em outras posições, mas minha posição fixa era levantadora. Então, eu precisei aprimorar meu passe quando eu fui para a praia. Porque levantador não passa. Levantador tá ali só para dar aquela servir, né, dar assistência lá para o atacante. Então, era um dos fundamentos que eu treinava um pouco menos, né? Treinávamos sempre todos os fundamentos, mas como especialidade eu treinava muito mais levantamento. E quando eu fui para a praia, eu tive que treinar um pouco mais, né? Mas graças a Deus eu tive uma base muito boa, então sempre consegui aplicar o fundamento, mas realmente foi um fundamento que eu tive que dar um pouco mais de atenção, por não ter sido um fundamento que eu praticava tanto nos jogos, porque eu vinha da quadra e eu era levantadora, então acabava que eu
eu passava muito pouco. Mas na praia você tem que aprender a fazer tudo, senão você não consegue jogar voleibol. Você passa, você defende, você levanta. Eu sou defensora, mas até de vez em quando eu tenho que botar a mãozinha lá. Passa a unha da rede, mas tem que botar a mãozinha lá para atrapalhar os atacantes. Então, é sempre bom você ter um conjunto enriquecedor, né, de fundamentos, porque aí você consegue desenvolver o jogo da melhor forma possível. E você treinou bem, que você se tornou uma das melhores do Brasil nesses fundamentos. Os dois fundamentos. Obrigado. Vamos lá, vou abrir agora, Tata, as perguntas do público que está participando aqui da nossa live. Então vamos lá. A primeira pergunta é do Célio Ramos. A torcida já tirou você do sério? Olha, que eu lembre, não. Não tirou. No começo da minha carreira, como eu falei anteriormente, eu estava aprendendo a lidar com a torcida, então, quando a torcida estava para o adversário, eu simplesmente fingia que eu não escutava. Hoje, não. Torcendo para o adversário me motiva. Então, eu usei isso a favor, fui melhorando isso. E acredito que eu nunca saí do sério com torcida, não. Eu sempre sou bem tranquila jogando, então... Olha quem tá aí, ó. A Paula entrou na live. Paula Pequena. Beijo. Seja bem-vinda, Paula. Sou seu fã. Vamos lá, mais uma pergunta. João 74. Qual o seu ponto de vista em relação... Peraí. Não, perdão. Rodrigo Porto. Não estou conseguindo aqui. Rodrigo Porto. Tayana, como é o seu aquecimento para começar a treinar? Assim, o Rodrigo, ele para quem não sabe, gente, o Rodrigo, ele trabalha comigo já há alguns anos. E a gente eu sempre tenho uma rotina, né, de aquecimento, de trabalhos, né, de fortalecimento, que o preparador físico passa, o fisioterapeuta. Então, uma coisa bem importante para prevenir, né, as lesões, para prevenir as dores. E eu faço isso, essa rotina todo dia. E tem a parte de aquecimento com bola, que a gente faz, às vezes, uma rataria, a gente faz um anti-ball para movimentar, fazer uma movimentação antes realmente do treino. E agora a gente está fazendo um aquecimento muito mais específico, né? Ele está fazendo um aquecimento comigo de defesa, enquanto o Ricardo, nosso técnico, está fazendo um aquecimento com a Paula mais específico para ela. Então, a gente acaba mudando e adequando o aquecimento, né, de acordo com o que a gente necessita. Mas uma coisa fixa que eu sempre pratico são os meus fortalecimentos, meu trabalho de core, e é uma coisa que realmente eu dou muita atenção. Perfeito. Sua parceira está falando aqui que só resenha e ela já aquece. Até parece que sou eu, né? Vamos gosta lá. Não, gosta pouco. Quem não gosta, né? É a melhor parte, né? É verdade. Vou lembrar mais uma vez, ó, ainda temos tempo para perguntas. Se você quiser escrever sua pergunta para a Tayana Lima, é só escrever aqui, ó, nesse quadradinho com a interrogação. A Michele pergunta para a Tayana: qual dupla de vôlei feminina você foi e é fã, nacional e internacional? Nossa, eu fui fã particularmente da Shelda, e quando ela jogou com a Adriana BA, realmente uma dupla incrível, para mim uma das melhores de todos os tempos. Pelo conjunto, pela sintonia, pelo jogo, elas reuniam muitas qualidades, que realmente são qualidades assim que inspiram, né, os jogadores, e me inspiravam sempre. E a Shelda sempre me inspirou porque eu sempre quis defender como ela, né? Então, estou tentando até hoje, porque ela realmente é difícil de chegar, mas estou nessa busca. E internacionalmente, eu sempre gostei do jogo da Carol Walsh e da Miss May, né? Elas tinham um jogo muito redondo, elas se complementavam de uma forma impressionante também. Então, eu pontuo esses dois times aí, que realmente são times que eu me inspiro e que eu sou muito fã. Perfeito. Deixa eu aproveitar aqui, Tayana, mandar um beijo
para uma querida do meu coração, que é a Vó Niva, está aqui assistindo a nossa live. Mandar um beijo também para a Verlaine, para a Michele. Tá todo mundo aí assistindo. Beijo, galera. Vamos lá. Próxima pergunta é do João 74. Qual o seu ponto de vista... Não, peraí. Qual o maior desafio, perdão? Qual o maior desafio do vôlei de praia? Olha, o vôlei de praia, digamos, o maior desafio hoje é você ser atleta de vôlei de praia. Tá bem complicado ser atleta, mas eu digo assim, o maior desafio do vôlei de praia é você ter essa continuidade, né? Você como atleta profissional, como atleta que quer chegar a ter resultados expressivos, você precisa ter essa continuidade. Isso é um desafio diário que nós temos que ter. Como eu falei anteriormente, é um esporte desgastante, que requer muito empenho, uma dedicação extrema, e que você precisa estar bem para o dia seguinte para poder treinar bem e melhorar. Não adianta ir 50%, você tem que ir 100%. Então, é um desafio. Jogar vôlei de praia é um desafio diário, né? Além de ser um esporte que eu acredito que merecia um pouco mais de visibilidade para os atletas, né? Um esporte tão vitorioso, e os atletas mereciam ter um pouco mais de carinho, de ser olhado com mais carinho para poder a gente ter, né? Porque ganhamos muitas medalhas, o Brasil sempre traz medalhas olímpicas, então as pessoas... O esporte é um esporte vitorioso, então a gente precisa também ter esse cuidado na hora de falar do vôlei de praia, porque realmente é um esporte incrível. Concordo. O Brasil não foi o criador, né? Foi criado, se eu não me engano, no Havaí, mas nós viramos referência para o mundo inteiro no esporte, no vôlei de praia. Eu concordo, deveria ser olhado com bastante carinho. O Rodrigo Porto, eu acho que é o da sua equipe, né? Pergunta: Tayana, como se escolhe sua equipe além da dupla? Quem são hoje? Bom, boa pergunta, assim, a gente sempre, o vôlei de praia nos dá a oportunidade de trabalhar com as pessoas que a gente tem afinidade. Então é um ponto positivo, porque na quadra você tá lá, você é contratado, e às vezes o técnico, sei lá, às vezes não se encaixa, ou então tem algum aqui, alguma parceira né, um companheiro de time que não tem a mesma sintonia. A praia não, a gente tem essa vontade, a gente sempre busca alguém que complete né, a nossa característica, que tem uma sintonia muito boa, uma energia muito, muito maravilhosa. Então, nesses anos todos, eu procurei sempre me cercar de pessoas assim. Então, hoje eu trabalho com o Ricardo Moacir, que é o nosso técnico e preparador físico, o Rodrigo Porto, que é o nosso assistente, e o Bruno, também, o nosso assistente. Então, eles estão ali diariamente com a gente, né, nos treinos. A gente sempre tenta, né, também fazer com que eles participem das competições, que é importante para eles. Mas, assim, é um privilégio a gente poder ter essa forma, esse formato de escolher. Então, eu e a Paula, quando a gente também vai escolher uma parceira, a gente também... ela é bloqueadora, ela é forte, ela não sei o quê. Tudo bem, mas ela te completa na sintonia, ela tem uma energia boa. Também tem esse lado que é super importante. Porque 2 mais 2, às vezes vira 5, né? A gente sempre fala isso. E às vezes 2 mais 2 vira 3. Então, assim, as pessoas podem... acho que me entendem quando eu falo dessa forma. Então, você somar, e até às vezes somar um pouco mais, é tão importante, às vezes, do que pegar uma jogadora fenomenal que você não consegue interagir, você não consegue ter uma conectividade. Então, às vezes, não adianta, não vai ter essa soma bacana. Então, essa escolha é super importante, e hoje eu agradeço a equipe que nós temos, eu e a Paula, porque a gente se cerca de pessoas assim. Então, um beijo pro Rodrigo aí, que tá aí com a gente diariamente. E pro Ricardo, e pro Bruno, e um beijo pra Paula também. Como diz aqui entre eu e meus amigos, tem que dar liga, né? Tem que dar liga, exatamente. Tem que dar liga.
Vamos lá. Eu tenho uma pergunta agora, mais uma pergunta, essa é minha. Tem alguma resenha engraçada que você já tenha participado? Alguma lembrança em algum campeonato? Nossa, resenha é uma coisa que ela tá acompanhada do vôlei de praia, né? A gente sempre fala que a resenha faz parte do nosso meio. Se não tiver resenha, não tem graça. Mas, assim, especificamente, se tá me perguntando alguma história, alguma resenha, assim, eu não consigo lembrar agora. Eu tenho que pensar bem. Porque, pra ser um fato até legal, engraçado. Mas, olha, assim Ou na pode minha ser uma que tenha mente. te marcado. Oi? Pode ser uma que tenha te marcado. Olha. Foram tantas? Não, é porque assim, tem uns que a gente não pode falar, porque é muito. É, Que envolve outras pessoas, então não é legal, né? Então, tô tentando é lembrar uma coisa que verdade, é aconteceu verdade. comigo. Então, assim, eu acho que eu vou ficar te devendo essa, pensar um pouco melhor e a Não gente, tem de problema. repente, faz outro bate-papo e a gente volta nesse assunto. Não tem problema. Uma desculpa. Vamos mais uma pergunta. Essa pergunta eu acredito que faz parte de qualquer esporte e qualquer trabalho em si. Já discutiu com uma parceira durante um jogo? Já, com certeza. Quando a Faz gente tem parte. um objetivo comum de ganhar, às vezes a gente se exalta. Depois do jogo a gente conversa, ainda fica tudo bem. Então, falar que isso nunca aconteceu, isso é mentira, todo mundo discute, é uma coisa realmente. Mas o que vale é ter o respeito ali na hora de você até saber, né? Como discutir, porque não pode faltar com respeito. Isso é uma coisa que eu aprendi e a gente tem várias maneiras de discutir, né? Todas elas a gente quer chegar no denominador comum, que é a vitória. Então, o que vale realmente é não faltar com respeito. Eu acredito que isso é uma coisa que eu aprendi e que eu levo até hoje. Ó, Tatá, eu vou ler uma coisa aqui para você que eu acho que vai ser bem legal. Você lembra que eu, há uns minutinhos atrás, mandei um beijo para a avó Niva, né? A avó Niva Sim. virou minha avó do coração, é uma torcedora que eu conheci nas quadras fazendo os jogos do Sesc Rio. E ela escreveu aqui, ó, com 86 anos, Deus me deu a glória de ver todas vocês defenderem o nosso Brasil. Com garra. Obrigado, muito obrigado. Beijo para todos vocês e Deus abençoe. Muitas bênçãos vocês. Beijos da avó. Ah, um beijo para ela. Nossa, é tão bom a gente ver que o esporte faz isso, né? O esporte, ele traz todas as idades, ele bota esse sentimento, né, de você estar torcendo pro próximo, de você estar vibrando com uma locução, com uma jogada, com a torcida. Então, um beijo para ela, com 86 anos. Assim, eu admiro muito. Eu sou fã dessas pessoas que amam o esporte e que acompanham a gente de uma forma tão carinhosa. Um beijo pra avó, né? Vó de Vó todo Niva, mundo, vó sua, Niva. de todo mundo. Vó do vôlei. É a avó da torcida. Aproveitar e mandar um grande abraço para Carol, para Mandinha Lima, que está chegando aqui, e para o Dentinho, que entrou aqui, está aqui também com a gente. Gente, olha só, está chegando a hora que a live passa muito rápido. Se você tiver ainda uma pergunta, escreve aqui, porque a gente vai pedir para Tatá as considerações finais, porque para a gente não ser interrompido durante a fala, beleza? Então, se você tiver mais alguma pergunta, a hora de escrever é agora, tá bom? Valeu, Mandar um Dentinho. Grande beijo pro abraço. Dentinho. Pra quem não sabe, eu trabalhei com o Dentinho na seleção em 2013, no vôlei de praia, né? Ele fazia parte lá do nossa comissão técnica. Sempre um prazer trabalhar com ele, uma pessoa, né, que tem uma experiência, gosto do papo, das ideias, das experiências. Um cara super bacana. Um Ó, beijo pro Tatá, Dentinho. eu falar do Dentinho é até suspeito, porque, olha, Né? o Dentinho, eu disse isso para ele
já acho que umas 10 vezes. Assim, eu trabalho no esporte já um pouquinho, um cadinho de anos, né? Vôlei, jiu-jitsu, judô, tênis de mesa, esporte, corridas, esportes em geral. Poucas vezes eu vi um cara ser tão admirado e ter o carinho tanto dos atletas do time dele quanto dos adversários. Todo mundo gosta dele, cara. Eu sou suspeito porque eu sou fã do Dentinho. Ele é um cara muito bacana mesmo. Ele é. Tayana, olha só. A nossa live passa muito rápido, né? 1 hora é assim, a gente ainda teve aquela queda de conexão. Então, para a gente não ter que fazer as coisas nas pressas, na correria, em primeiro lugar, eu queria te agradecer imensamente, que eu sei que você tem a sua agenda de preparação, de atleta, tem um dia corrido, de você participar aqui com a gente. Foi uma honra para a gente ter essa troca de experiências e de valores com você. Queria que você deixasse as suas considerações finais para todo mundo que está assistindo aqui a gente e para ficar para a eternidade. Primeiro eu quero agradecer, né, conhecer você, né? A gente sempre acompanha os jogos de CS, sempre tá lá, o Dentinho falou comigo. Então, assim, é um prazer sempre falar sobre o voleibol, sobre o esporte. Eu sou muito apaixonada, eu sou uma esportista nata, desde criança. É um prazer para mim estar aqui. Então, agradeço de coração, né, a todos que participaram, todos que estão aí. Desejo muito sucesso para você, sucesso para todos nós, e que a gente passe por esse momento aí de uma forma com energia melhor. Eu sei que é um momento difícil, mas a gente tem que se reinventar, a gente tem que passar por isso. E a gente vai passar por isso, estamos passando por isso, e a gente vai passar e vamos ser melhores. Então, um beijo para todo mundo. Obrigado pela torcida de todos, obrigado por acompanharem minha trajetória, obrigado por vocês fazerem parte do esporte. Eu só desejo tudo de bom para todo mundo, energia boa, e que a gente sempre caminhe juntos aí, que a humanidade merece, e todo mundo vai ser melhor. Tayana, sucesso hoje, amanhã e sempre na sua trajetória. Estaremos aqui sempre torcendo por você. E para você eu também mando o meu jargão. Tayana Lima, é show! Um beijo no seu coração. Beijo, tchau. Tchau.